Olá, eu sou José Kleb. Nesse vídeo a gente vai aprender a entender por que o compressor da geladeira, o motor da geladeira não para. O cliente reclama que a geladeira dela está funcionando direto, ela não nota, não escuta o barulhozinho do motor dando aquele start lá atrás e parando para descansar. Ele é programado sim para parar em alguns momentos. Ele trabalha por um período e para por outro, e a gente vai entender isso e vai entender exatamente por que ele não para. Se isso está acontecendo, a tua geladeira está com algum problema, eu vou te dar as dicas básicas aqui para você entender. Esse aqui é um modelo, esse é um modelo Frost Free. Ela não tem o termostato por aqui. Geralmente as geladeiras mais antigas têm um termostato. O termostato também é responsável por essa situação, mas um dos principais responsáveis por isso é aqui dentro, nessa parte vai ter dois sensores de temperatura, onde esse sensor é responsável para fazer a leitura da temperatura, como o nome já diz. E quando ele dá problema, ele não faz o trabalho dele, ou seja, ele não faz a leitura da temperatura ambiente aqui, da temperatura de dentro do equipamento, e o sinal não chega no compressor lá atrás, mandando ele desligar. Então ele continua trabalhando. Como ele não recebeu o sinal de que a temperatura está ok, ele deve parar de produzir, de distribuir o ar e assim produzir gelo. Então ele continua ligado direto. Por quê? Porque o sensor de temperatura está com problema. Essa é uma causa, tá? Sensor de temperatura, tanto de degelo lá em cima como de temperatura ambiente aqui, alguns modelos que tem dois. Quando uma dessas pecinhas dá problema, o motor vai trabalhar direto e você não vai escutar nunca ele desligar, e consequentemente a tua geladeira vai gastar mais energia. Outro motivo que pode acontecer também de estar causando o não desligamento do compressor da tua geladeira são as borrachas, tá? Essas borrachas de vedação aqui, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Se elas estiverem ruins, ressecadas, rasgadas, e por isso não estiver vedando perfeitamente aqui no gabinete do equipamento, então vai estar dando fuga de ar, o ar gelado, e o compressor, de novo, o sensor vai entender que não está gelado ainda o suficiente, e por isso ele não manda o compressor desligar, e ela continua trabalhando, o motor trabalha direto sem parar. Essa é uma das causas. Borracha ruim, borracha ressecada, ou que não esteja vedando completamente aqui devido a nivelamento. Às vezes você resolve puxando a geladeira de lugar, acontece muito por aí, eu vejo. A geladeira está com um espaço grande aqui na borracha, principalmente nesse ponto, independente de ser frost free ou não. É apenas encaixe ali, nivelamento do chão, você puxa ela um pouquinho mais para um lado e para o outro. Dá uma aquecidinha aqui na borracha, ajeita ela com o dedo aqui, ó. Dá uma aquecidinha nela com um secador de cabelo e ela volta a vedar no gabinete, e assim para de dar fuga de ar e o compressor começa a parar para descansar no tempo certo. Um outro problema, uma outra causa que pode estar acontecendo na tua geladeira, às vezes o usuário está usando ela aqui sempre no máximo, turbo, frio máximo tal, não é necessário. Por quê? Porque aqui vai exigir do compressor que ele trabalhe sempre ao máximo. E se você tiver em uso, às vezes fim de semana, tá? Tem gente em casa abrindo e fechando a geladeira, então o compressor vai estar sempre trabalhando na máxima. Então eu sugiro que você use ele no médio, tá? O compressor aqui ele trabalha mais suave e vai parar no tempo certo. Com isso ele vai estar desligando. Resumindo, evite usar aqui na máxima, use no médio. Se mora sozinho ou a casa vive mais fechada, mantenha ele no baixo, que é melhor ainda para o compressor do refrigerador. Um outro motivo também que vai causar esse problema no teu compressor, que ele vai trabalhar o tempo todo sem parar, é pouco gás no equipamento. Sim, se o equipamento estiver com pouco gás no sistema, ele vai estar causando também esse problema no compressor, porque o compressor trabalha, distribui o gás que tem no sistema, o gás circula pelo sistema, não tem entupimento, não tem sujeira, está tudo funcionando perfeitamente, mas o gás está pouco. Então, como ele está pouco, ele não chega nunca no ponto onde o sensor de temperatura, sensor de degelo, identifique que já é o ponto de parar, que já está refrigerado o suficiente, e nesse ponto ele vai enviar o sinal para o compressor parar, desligar. Então, quando tem pouco gás circulando no sistema, o equipamento não vai estar refrigerando o suficiente, e por isso o sensor não identifica e não manda o sinal para o compressor desligar. Então ele vai ficar trabalhando direto. Esse é um dos motivos também. Para você descobrir onde está o problema no seu compressor, na sua geladeira, que o compressor não para, você vai precisar contratar alguém com conhecimento técnico para fazer esses testes básicos aí que eu te falei, e a partir daí você vai ter um diagnóstico, um parâmetro para poder agir e resolver a situação.
Um abraço, estou por aqui.